a nossa temática da noite, o ensino de história em espaços de popularização do conhecimento científico. Acho que para a gente começar, é importante pensar que, de maneira geral, quando a gente reflete sobre o papel do historiador, e aí da própria história enquanto ciência, né, e a função desse historiador, parece acertado o entendimento de que o campo em si ele já apresenta a sustentação do que hoje a gente identifica como história pública, né? Uma história participativa. O que deve ser, então, essa história, se não aquela que já, em definição de suas práticas, já entende essa relação com a sociedade, ou entende essa relação como uma relação indispensável, né? Afinal, e aí citando uma frase do Mark Bloch, a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. E aí, ao mesmo tempo em que essas inquietações e experiências são é, experiências do presente, né, são elaboradas nessas questões que fazem os nossos olhos voltarem ao passado em busca de respostas e às vezes até de mais perguntas, né? De certo, e aí uma outra frase que está no livro dele, na página 66, eu acho essa frase muito interessante, inclusive, acho que em uma outra oportunidade aqui, em uma reunião nossa da BC2, eu já até citei ela, mas ele diz assim, que o erudito não tem gosto de olhar, o erudito que não tem gosto de olhar ao seu redor nem os homens, nem as coisas, nem os acontecimentos, ele merecerá, talvez, como dizia Pirene, o título de um útil antiquário e agirá sensatamente renunciando ao de historiador. E aí, nesse sentido, eu concordo com o Arrê, 2015, que é um texto que a gente já discutiu em 2024. E aí, quem não estava com a gente aqui em reunião no Meet, está no canal do YouTube do ABC2 História, numa discussão de um texto sobre história pública digital. Eu estava à frente da discussão nesse dia, foi em 2024. E aí, pensando de novo nesse texto, eu concordo com ele na percepção de que a história, antes de tudo, ela precisa ser história pública relacionada com e para públicos diversos, a fim de, na reflexão sobre as narrativas históricas, identificar como essas pessoas estão lidando, né, com as memórias individuais e coletivas. E aí vale a gente considerar que mesmo essa dimensão pública da história, ela não é necessariamente uma novidade, né? Só apesar de que nas últimas décadas, né, se a gente for é, refletir um pouco sobre isso, foram nessas últimas décadas que os historiadores começaram a debater mais sobre esse assunto, a conceituar de forma mais clara essa relação da função do historiador com essa divulgação e com a vida pública também. Para Carvalho e Teixeira, e aí citando o, um pouco ali do trabalho do pessoal do Café História, né, e nesse processo de divulgação, eles pensam um pouco que em torno de uns 10 anos, né, há mais ou menos uns 10 anos, existe esse processo de discussão sobre a divulgação científica, e aí pensando a divulgação histórica de maneira mais específica, eles falam que os historiadores hoje, e aí depois desse processo de discussão, eles parecem mais convictos, né, de uma necessidade de desenvolver melhor uma comunicação com o grande público. E aí, nesse contato com a sociedade, as transformações e os avanços tecnológicos dessa virada do digital, que o texto do Noiré fala muito também, nesse processo é formado, então, o historiador divulgador. E aí é nesse princípio que eu me firmo, né, que nos firmamos aí para pensar o próprio canal, né, o desenvolver do nosso trabalho. E aí, especificamente analisando, né, pensando a relação entre o ensino de história e a divulgação científica, e aí eu coloquei algumas imagens só para a gente ir pensando um pouco nesse processo da divulgação, né, mas pensando essa relação do ensino de história e da divulgação científica, ou mesmo como a gente chama também de divulgação histórica, constitui-se um debate cada vez mais relevante para o nosso tempo. Imersos em uma sociedade tecnológica em constante transformação,
e exposta diariamente a muita informação, assume-se então a necessidade de uma reavaliação dos próprios métodos de pesquisa, de ensino e de extensão. É, e aí, integrando os diversos aspectos do processo de ensino-aprendizagem, é importante assumir a divulgação como parte de uma história pública que busca potencializar o engajamento crítico do estudante e ou público-alvo, né? E promover uma compreensão mais ampla e acessível do passado. Assim, a ideia é nos atermos aqui a refletir sobre a divulgação científica como prática de ensino de história, apresentando também aí os desafios, né, e um pouco da experiência do canal com História, né. Nesse sentido, acho que vale, e aí citando o lema lá do canal, porque a história antiga tem muita história para contar, e aí a gente reafirma a nossa identidade nessa atuação da popularização do conhecimento sobre o passado humano, em especial, e aí o recorte do canal é sobre pré-história, e aí, né, vamos pensar esse termo, depois a gente discute, inclusive, isso no canal, mas sobre pré-história e história antiga, Desculpa, Ana. entendendo aí... Esse é que é o canal? É esse? Isso mesmo, esse Ah, aí. então tá, Daqui a obrigado. pouco eu vou mostrar um pouquinho dele também, mas é esse mesmo. É, E aí, pensando no desenvolvimento desse conhecimento sobre a antiguidade, né, enquanto esse recorte temporal mais recuado no tempo. E aí, nessa medida, como projeto de divulgação da ciência histórica, esse esforço ele se relaciona com o multifacetado campo da história pública, que é esse campo da comunicação da história, né? Contribuindo, então, com o processo de democratização do saber histórico. E aí, essa é a nossa ideia geral, mas vale a gente refletir de maneira mais específica, e talvez seja esse o fio principal da nossa da fala de hoje, da nossa conversa também daqui a pouco. Qual é a relação, então, dessa divulgação científica ou dessa divulgação histórica com o ensino de história, né, propriamente? Ou como a gente lida com o ensino de história dentro desses espaços, né? E aí, para isso, eu assumo a divulgação científica ou a divulgação como parte integrante do que a gente entende enquanto ensino de história, né? E aí, sem essa compreensão, a gente acaba abrindo mão de uma parte importante e de um espaço, e de um papel importante que a gente precisa requerer enquanto historiador. E requerer enquanto um papel nosso, né? E aí, diferente, talvez, do que seria no ensino regular, esse processo de acesso ao conteúdo, ele é diferente, né? Então, é por isso que quando a gente vai falar da divulgação ou desses espaços de popularização do conhecimento histórico, como pensando de maneira diferente, né? Com os próprios métodos aí de pesquisa, e aí eu comentei um pouco sobre os métodos de ensino e também de extensão, né? Como um braço do que seria esse material que vem sendo desenvolvido academicamente, como a gente comunica isso. E aí, o acesso, diferente desse ensino regular, o acesso geralmente é por curiosidade, né? Então, os conteúdos, eles acabam sendo ensinados a partir de uma procura desse público, né? E aí, é interessante porque eu trouxe alguns dados ali do canal, é, de alguns exemplos de vídeos, né? E aí, esse é um ranking dos 10 vídeos mais assistidos lá do canal, para chamar exatamente a atenção do que de quais são esses elementos disparadores, né? E aí talvez lidar aí com esses fatos curiosos que acabam chamando a atenção e, e levando ao acesso e a esse espaço do ensino da história, né? E aí, como um ranking geral, a gente tem alguns destaques interessantes, né? Estão aí entre os vídeos mais assistidos do canal, por exemplo, um vídeo de resenha
de um livro nosso da área de história antiga, né? Mas um livro que, inclusive, muitos professores usam nas matérias de graduação aí de história antiga, acabam usando ele, que é o livro História Antiga do Norberto Luiz Guarinello. É um vídeo resenha desse livro. E aí tá em nono lugar. Ele estava mais acima, ele foi durante muito tempo no canal, um dos vídeos mais assistidos. Agora alguns outros já subiram ali no ranking, mas ele é sempre assim, todo início de período, todo início de semestre, ele dá uma alavancada assim, porque é geralmente quando o pessoal procura, quando o professor indica, e a gente vê logo a mudança ali de acesso desse conteúdo. A gente tem também, em primeiro lugar, né, que é a análise do filme Ágora, que fala um pouco sobre Hipátia de Alexandria. E aí, nessa análise, eu discuto um pouco sobre a relação ali do filme, um pouco sobre o contexto histórico, né? E esse é o vídeo mais assistido aí, com 30 mil visualizações. Dentro de outras perspectivas aí, a gente tem, chamando para essa curiosidade, alguns vídeos como Luzia, né, falando sobre o fóssil mais antigo das Américas, em segundo lugar, um short que eu fiz ali sobre, e aí eu acabo postando sempre no YouTube, no Instagram também, né, então nos dois esses dados são exclusivamente do YouTube, né, mas sobre a descoberta da tumba de Tutancâmon, né, os 100 anos, quem foi Heródoto, falando um pouco também sobre os hieróglifos em quinto lugar, sobre a pré-história amazônica, e tem vários vídeos relacionados a isso, sobre a origem do calendário, e alguns desses vídeos eu trouxe alguns comentários feitos nesses vídeos, e aí a ideia é, que eu tive ali, aí foi até um material encaminhado para vocês, se tivessem tempo se preparar e assistir para a live de hoje, eu coloquei dois vídeos que a gente vai discutir um pouco ali o que alguns comentários que acabam surgindo neles, né? E aí eu indiquei dois vídeos específicos mas eu vou falar de quatro aqui especificamente, mas alguns deles estão nessa lista também de mais assistidos. Só para fazer uma ambientação geral um pouco na trajetória do canal, né? Ele foi idealizado, ele criado no fim de 2020, né? Mas postando vídeo mesmo a partir do início de 2021, então foi ali no período de pandemia, e das discussões que a gente estava produzindo na época, né? E falando muito sobre o acesso também. A gente tinha agora que participar de tudo online, né? E eu nas discussões à época no mestrado ainda que eu fazia, eu acabei pensando um pouco na possibilidade de abrir o canal e de tornar as minhas pesquisas e aquilo que me movimentava também dentro da história antiga como espaço também de divulgação, entendendo a importância do papel do historiador também se colocar à época, né? E aí, hoje em dia, a gente já tem, né, mais de 100 vídeos publicados, estamos aí com em torno de 9.570 inscritos. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva também no canal. A gente já tem em torno aí de 397.300 visualizações. Os vídeos do canal acumulam um total de mais de 26 horas e 500, 26 e 500 horas, 26 mil, né, e 500 horas de exibição. E a gente tem também, junto ao canal, o Laurindo já tinha comentado, uma página, né, no Instagram, com aproximadamente 5.300 e alguma coisa de seguidores, acho que 5.370, se eu não me engano, que serve também como um braço desse espaço de divulgação dos conteúdos, né? Proporcionando também uma interação mais direta e mais rápida com o público através dos posts, aí, post de meme, post de divulgação dos vídeos que saem no canal, divulgação de evento, né? E de outros conteúdos que também fazem sempre esse link com o canal, né? Além de uma divulgação mais ampla de materiais e de referências bibliográficas para pesquisa, né? Eu acho que esse é um braço importante
do canal e de uma defesa de que, se a gente está falando sobre divulgação científica, a gente está falando também do acesso a esses materiais de referência, de bibliografia, para aprofundamento da temática, né? Então, todos os vídeos que a gente posta, eles têm lá na descrição bibliografia referencial e bibliografia para a pessoa se aprofundar na temática, né? Tanto de artigo, livro, outros links, né, de sites, de pesquisas. Então, acho que esse é um braço importante dessa defesa de que a gente está lidando com divulgação científica mesmo, né? E, além disso, a gente tem muita divulgação de material, de livros, né? E, às vezes, livros que são lançados mais recentes. E, nesse sentido, a gente tem o apoio de várias editoras e editoras acadêmicas que mandam livro e a gente acaba se atualizando, né, ao longo desse processo. Editora Unesp, editora Contexto, editora a EDUSP, né, da UFPR, da Unifesp, a Companhia das Letras também durante um tempo, a editora Vozes. Então, uma série de parcerias que a gente tem também alcançado ao longo do tempo e que apoiam também o nosso trabalho, né? E aí também, recentemente, com um desafio lá de expansão do projeto para o TikTok, mas pensando que é uma plataforma também diferente, e aí acho que esse é um dos desafios que a gente precisa lidar, pensando que em plataformas diferentes existem formas diferentes também de trabalhar esses conteúdos, né? Então, nem sempre replicar o que você posta em uma na outra funciona da mesma forma, né? Então, são desafios diferentes, mas parte aí desse mesmo entendimento. Os vídeos, eles têm alcançado principalmente o público brasileiro, né? E aí 89,5% das visualizações, mas existem visualizações também reportadas em outros lugares, né? Então, em mais de 20 países, e a gente faz destaque para países de língua portuguesa, né? Então, Portugal, Angola, Estados Unidos também e países da América do Sul, né? E aí, qualitativamente, o canal ele abrange uma gama muito variada de espectadores, né? A gente tem interação ali dos inscritos, desde os eventos, e também esse público, né, que engloba, vai além de estudantes da área ali de história e professores também, da graduação, de pós-graduação, ou professores de ensino básico. E aí a gente elabora também muitos eventos, né? A gente tem, ao longo desse tempo, conseguido produzir alguns eventos, alguns ciclos de debate, algumas lives, e nesse processo, por exemplo, a gente identifica vários e-mails ali, né? Acessos, por exemplo, da Prefeitura e do Estado de São Paulo, um número muito grande de participantes. Então, a gente percebe também esse espaço do ensino acessando os materiais do canal e participando também dos eventos. Então, o público vai desde estudante de história a professores da área de história, estudantes de pós-graduação também, a interessados, né, o grande público interessado, curioso nas temáticas de pré-história e história antiga. Sobre a localização dos vídeos na plataforma, geralmente a gente identifica algumas palavras-chave, né, que aí chamam a essa curiosidade de acesso aos vídeos. Então, principalmente, tem Heródoto, Tutancâmon, Pedra de Roseta, Luzia, Quando Jesus Nasceu, o filme Alexandria, né? E aí isso especificamente por conta também do nosso ranking dos mais visualizados, essas palavras acabam sendo também as mais procuradas. E aí, de fontes externas, essas origens elas demonstram divulgações orgânicas, né, da comunidade de espectadores, tanto em aplicativos de comunicação quanto em plataformas educacionais como o Google Classroom. E isso é muito interessante pensar que o conteúdo ele vem sendo divulgado e promovido também fora do YouTube em, né, aplicativos ali de comunicação, WhatsApp, Telegram. No início eu nem fazia divulgação dos vídeos nesses espaços, então esses dados inicialmente eles
compunham estritamente divulgação orgânica mesmo, né? É, nesse último ciclo agora, eu comecei em alguns grupos, fazer divulgação de vídeos publicados, por exemplo, né? Mas anteriormente não. Então é legal como os vídeos acabam rodando, circulando também, né? E aí é interessante se pensar, por exemplo, nos nossos eventos, né? Como eles. E aí, acho que um destaque legal para a gente falar disso é pensar que, por exemplo, os nossos ciclos de debate, eles recebem mais de 1.000 inscrições, né, para cada ciclo que a gente faz, né? Então, ao longo desse tempo. E sempre, e aí, principalmente acho que a partir do segundo ou do terceiro, a gente tinha participação de todos os estados do Brasil. E, inclusive, participações de fora do Brasil também, né? Então, além de participar, gente, de todos os estados no Brasil, a gente tinha participações ali na Argentina, Portugal, Paraguai, Angola, né? Também participando. Então, é legal a gente pensar em como esse conhecimento ele é divulgado. E aí, por quê? Qual é a necessidade da gente assumir esse espaço enquanto historiador? É pensar que é um espaço onde as discussões que acabam surgindo, e aí por isso que a ideia é a gente pensar em alguns dos comentários, por exemplo, que acabam chegando nos vídeos, pensar em que esse conhecimento que tá circulando, que está sendo produzido, os vídeos que estão sendo acessados a partir desse olhar, apresentam ali uma discussão que vai desde discussões de alinhamentos políticos, e aí por parte, né, de quem está assistindo, desde discussões de alinhamentos políticos, é um revisionismo enviesado da história, até um desconhecimento da própria metodologia da história, né? E aí, refletindo em como não existe uma revisão necessariamente do que é postado de conteúdo na internet, né? Então, se a gente, enquanto historiador, não assume esse espaço de certa forma, se colocar nesse processo de ensino e de lidar, né, com esse processo, de certa forma, mediar, cada vez mais as pessoas ficam suscetíveis a uma infinidade de conteúdos sem base nenhuma, né? E às vezes, curiosidades que são pura fake news aí. E a gente já tem visto, lógico, né? Vários grupos lidarem, né, com esforços aí coletivos e de mediação e de curadoria digital também, né? Desde desses programas de edição de páginas do Wikipédia, a blogs, a fóruns, por exemplo, como os fóruns da ABC2, que se colocam nesse esforço, né? E funcionam também como esse espaço de divulgação. Mas, em certa medida, nem sempre a academia ela percebe a importância desse mundo digital e, e dessa divulgação científica, né? Então, a importância do mundo digital no atual processo da divulgação científica. E aí, acho que um caso interessante que, né, aconteceu recentemente ali em relação ao canal é pensar, por exemplo, em um dos nossos eventos, a gente fez uma das lives ali, foi inclusive com o meu orientador, com o professor David Gaia e com a professora Regina Bustamante, né, os dois da UFRJ, e foi um dia específico de divulgação sobre o projeto de extensão que a gente tem lá na universidade, vinculado ao LIA, né, que é o Laboratório de História Antiga, que é o projeto Viva Mais Cidade, né? Que é um projeto de extensão falando sobre o Rio neoclássico, né? E essa relação. A gente teve uma live específica sobre isso. Os professores, quando apresentaram,
eles ficaram assustados com a quantidade de pessoas que tinham online no dia, né? Então, de maneira diferente do que a gente geralmente está acostumado a ver nos nossos eventos acadêmicos, né, especificamente. No dia, quando encerrou a live, a gente já tinha tido mais de 1.000 visualizações. Hoje a gente já tem mais de 1.600 visualizações dessa live. E muitas pessoas conhecendo o projeto de extensão e falando sobre isso a partir desse envolvimento, dessa live, né? Então, como a gente consegue falar de conteúdos acadêmicos e expor pesquisas, expor projetos, e expor mais do nosso próprio fazer da história, e como isso alcança um número que às vezes não é visto como um espaço de ser ocupado, né, pela academia. E aí, acho que se a gente for pensar em muitos desafios, né, eu comentei um pouco que a ideia era a gente falar um pouco da experiência, mas também desses desafios dentro do ensino de história nesses espaços, é pensar que, lógico que quem tá trabalhando com pesquisa acadêmica diretamente, quem é professor, a gente não consegue atuar em todas as áreas, né, de ensino. Então, isso não quer dizer que todos nós precisamos necessariamente abrir um canal ou produzir conteúdo para o digital, apesar de ser muito legal. Mas a gente não consegue, de fato, atuar em todos esses braços, né? Então, por exemplo, agora o canal a gente não tem a gente, né? Eu costumo de falar academicamente, mas eu não tenho conseguido, por exemplo, postar tantos vídeos quanto eu gostaria. O canal ficou até um tempo mais parado, é, por conta exatamente desse processo final de elaboração da tese do doutorado, né? Então, a gente tem que alcançar aí com os nossos braços outros compromissos e né, outras tarefas. Então, a gente acaba tendo que pensar um pouco onde dedicar ali plenamente. Mas é isso, assim, a gente vai pensar a divulgação e o ensino como um espaço importante, como integrante, a divulgação como integrante desse ensino de história, e como a gente precisa atuar também, entendendo essa discussão que vem sendo produzida e assumir o espaço enquanto historiador, né? E aí, eu coloquei 4 vídeos rapidinho para a gente pensar neles, de eu falar sobre alguns comentários, que foi um vídeo sobre a resenha, né, do livro História Antiga, e aí estão as capas dele, né, a nossa logo do canal e as capas dos vídeos. Um sobre as mulheres na pré-história, um sobre usos do passado, e aí eles usaram a antiguidade, e o outro sobre e é um vídeo de curiosidade, você sabia que Jesus nasceu antes de Cristo. E aí eu vou colocar alguns comentários, lógico que eu botei desidentificado aí para não. Né, botei uma tarde aí para desidentificar quem fez o comentário. Mas eu queria que a gente lesse e, de repente, no final, falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Mas isso mostra o quanto a circulação do conhecimento da história ela perpassa muitos. Ela é enviesada, né? Mas perpassa aí muitos caminhos diferentes, né? E aí, nesse vídeo, por exemplo, dos usos políticos do passado, e aí o título era Os usos políticos do passado, apropriação da antiguidade no nazifascismo, em Vichy, né, na França, e com Saddam Hussein. A gente teve uma pessoa, e aí esses são comentários de uma mesma pessoa, comentando o seguinte: esqueceu Stalin ou é comunista mesmo? E aí, esse especificamente, eu respondi, né? Porque o vídeo não era sobre isso, ou sobre essa discussão que ele acaba levantando nos comentários, né? Então, eu botei assim, você chegou a assistir o vídeo, conhece o canal, né? Somos um canal de divulgação na área de pré-história e história antiga. Nesse vídeo a gente fala um pouco sobre o uso político da antiguidade,
alguns governos, né, que evocaram aí impérios e civilizações do passado como e se colocaram ali como herdeiros diretos para legitimar, né, institucionalizar os planos de governo, enfim, as formas de governo. Ele não teve resposta desse comentário, não, mas estava ambientando ali no que era a discussão do vídeo, né? Porque muitas das discussões, e às vezes que acabam surgindo, elas na verdade acontecem, a pessoa não assistiu necessariamente o vídeo, né? Eu não sei muito bem como apareceu e como chegou. Mas aí ele começa a fazer vários comentários, né, falando sobre o trabalho da história, discutindo essa questão aí bem com com alinhamentos políticos aí. É, discute um pouco ali do comunismo, aí fala assim, é difícil passar por um curso de história sem virar comunista, é a força da doutrinação mudando a história, como disse Che Guevara. Aí botou assim, me dedico a escavar para descobrir o lixo histórico do genocídio comunista. Era, tinha nada a ver com a temática do vídeo, ele estava comentando sobre isso. Um outro, um outro vídeo é esse, como era a vida da mulher na pré-história, e esse, de forma específica, a gente tem alguns comentários discordando da análise. Tanto o primeiro quanto o segundo foram as indicações que eu coloquei para vocês assistirem. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas depois vale dar uma olhada nos vídeos e pensar um pouco como eu trabalho tanto essa coisa do usos do passado, como também como eu penso ali essa relação da mulher na pré-história, né? O que a mulher fazia, como funcionava, quebrando, por exemplo, um pouco daquele entendimento que a gente tem da mulher na pré-história, que era só arrastada pelo homem, né? Arrastada pelo cabelo ali, dessas imagens clássicas que a gente vê de pré-história, da mulher sendo arrastada e etc. E aí eu falo um pouco disso no vídeo, né? E aí alguns comentários que surgiram. Imagine acordar cedo para caçar mamute, que privilégio dos homens, né? E aí começou várias discussões aí sobre realmente as mulheres eram as donas da parada, os homens não faziam nada. Porque eu falo um pouco de como as mulheres também o próprio fazer ali das pontas de lança. E aí, gente, tudo isso a partir de artigos, de pesquisa, né? Explicando um pouco desse contexto histórico. E aí eu faço uma defesa também de como a pré-história faz parte desse entendimento, como a gente precisa pensar esse período que a gente diz ser pré-história, né? Mas como, por exemplo, o próprio fazer aí das pontas de lança, né? Não era necessariamente um fazer manual que é, precisava de força, mas principalmente de jeito ali, né? De trabalhar a pedra, por exemplo. Então, que isso não exclui, por exemplo, o trabalho das mulheres fazerem isso também. E aí gerou certas confusões. E aí uma outra pessoa falou assim, se os homens pré-históricos estivessem morrido, nunca estaríamos aqui. Aí o outro respondeu, né? Alguns desses eu não respondo, mas outras pessoas respondem, né? Então, esse botou assim, estivessem morrido, aí eu censurei também umas palavras desnecessárias aqui, né? Aí o pessoal riu e disse, se as mulheres estivessem morrido, a gente também não estaria aqui, a gente também não estaria aqui. E aí, interessante, e aí não é necessariamente, talvez, o que a gente chama de hater, né? Mas botou assim, não dá para acreditar que assuntos de 4.000 anos atrás as pessoas hoje sabem como foi a vivência. E aí tinha uma outra pessoa comentando, mas esse eu respondi, inclusive falei, de qual o trabalho do historiador, o trabalho do arqueólogo, né? Como que a gente pensa e pesquisa também o passado para exatamente pensar nessa vivência, pensar a cultura, pensar, enfim, como se vivia nesse tempo, né? E aí esse eu respondi especificamente. Aí o outro falou, só faltou falar que a sociedade pré-histórica era luta de classe. Aí foi a mesma pessoa que comentou depois, isso é uma piada. Com a expansão da mentalidade feminina, vão moldar a história, ou melhor, a pré-história, vai encaixar na narrativa, só, né? Só bobeira.
um outro exemplo que a gente tem aí do livro do Guarinello, e esse eu acho certeiro a gente pensar em como as pessoas não têm noção do que é o trabalho histórico, do que é a metodologia da história e por que que a gente precisa mesmo assumir esse espaço, porque senão a gente vai falar só de conceitos opinativos. Aí esse foi um dos comentários. Ele comentou assim, na resenha do livro: li e não gostei, conceitos opinativos. E essa demonstração, e aí o comentário de baixo também fala assim: ah, eu ia comprar, e esse eu fiquei até preocupada. Esse é um comentário recente, foi esses dias. Eu fiquei até preocupada, assim, pô, depois de assistir o meu vídeo de resenha, ele achou que não valia a pena comprar porque era muito superficial. Eu fiquei, meu Deus, né? Preocupada, mas não foi isso, não. Eu tô assim, eu ia comprar, mas vi que o livro é muita teoria superficial, não fala das civilizações lá, Mesopotâmia, Egito, fica só enchendo linguiça o livro todo. Porque eu discuto um pouco da metodologia do trabalho ali do Guarinello no livro também, né? Então, como a gente precisa assumir esse espaço, e aí eu acho interessante porque eu estava até vendo um vídeo recente de um outro. E aí isso é coisa que acontece não só lá no canal, e eu tenho certeza que o Lucas também tem muito para falar sobre isso, e de comentários por aí, mas isso acontece com outros canais. Recentemente eu vi agora a declaração de um cara falando sobre o Império Romano, e ele falando sobre a palavra César, né, de como ela era usada. E aí ele fala sobre os termos, né, Augusto, Princeps, de como eles eram utilizados, e vem uma pessoa descascando ele nos comentários, falando que César era um título já à época, assim como Kaiser, e aí ele faz um comentário, um textão lá, muito louco, criticando ele, que é um historiador, falando sobre a área de pesquisa dele em história, de que ele estava errado, que ele não era, é, de fato, o que se sabe sobre o uso da palavra. E aí o cara ele fez um vídeo resposta falando exatamente isso, de que, assim, olha, eu estudei, sei lá, biologia quando eu era muito novo, né? Quando eu ainda estava ali no ensino médio. Eu não estudei mais biologia, então eu não vou fazer um vídeo de biologia para falar dos meus conhecimentos sobre. Eu não tenho essa propriedade, né? Eu falei assim, olha, eu estou discutindo aqui a história, eu estudo isso, é minha área de pesquisa. Então, como muito desse conhecimento que né, do que é dito por aí, não é mediado, né? Então, como a gente precisa também nesse espaço se colocar para, de certa forma, se impor enquanto historiador, e enquanto historiador que tem método de pesquisa, e não só como opiniões, né? A gente não está trabalhando a gente não está trabalhando com conceitos opinativos, existe uma base daquilo que a gente está trabalhando, existe uma forma de trabalho específica, né? Então não é mais uma opinião. Então, nesse posicionamento mesmo enquanto historiador. E aí teve um outro comentário que aí sempre segue também essa linha, que a pessoa colocou: comunista o rapaz que escreveu? Aí outra pessoa: estou querendo saber sobre isso. Já fiz várias pesquisas, você já encontrou alguma coisa? Aí o outro botou assim: é claro, amiguinho, olha aí. Aí botou um link do repositório da USP lá falando sobre o Guarinello. Aí o outro botou: muito obrigado, já arriscado da lista com sucesso. Imagina né, o tanto de desinformação que não deve ter no livro. Então já arriscou. Livro de comunista, não vou ler. E um outro que eu acho muito legal é o Você Sabia que Jesus Nasceu Antes de Cristo? É um vídeo curtinho, um shorts, um Reels também que eu fiz na época, perto do Natal, em que eu falo sobre ali a relação de Jesus ter nascido no mais ou menos ali, sei lá, em torno ali do ano 4 antes de Cristo, pensando na datação da coisa de Herodes, e etc. Quando a gente vai posicionar, e aí, enfim, eu explico toda a história ali, gente, mas quando a gente vai posicionar, a gente vê que, na verdade, ele nasceu ali provavelmente em torno ali de 5, 4 antes de Cristo, né? E aí eu faço essa brincadeira exatamente para chamar a atenção de que Jesus nasceu antes de Cristo, né? Ele nasceu no período antes do que essa nossa datação clássica ali, entre
antes e depois de Cristo, marco zero, do ano zero, né? E aí tive vários comentários, né? Mas Jesus não é o mesmo Cristo? Aí uma pessoa falou assim: você assistiu o vídeo? É, Aí eu assim, sim, a explicação do vídeo é muito ruim. Aí, gente, essa daí me pegou, né? Eu fiquei, caramba, a explicação do vídeo é muito ruim, confunde as pessoas. O nome do cara é Jesus Cristo. Então, tá? O nome dele é Jesus Cristo. Não dá para dizer que Jesus nasceu antes de Cristo, né? Então, a confusão. Aí o outro, né? O outro botou assim, Cristo é Jesus, né? Cristo e Jesus, sei lá. Algum comentário assim. Aí teve outra que botou assim: Meu Deus, as pessoas estão se perdendo. Leiam a Bíblia, pessoas. Leia a Bíblia. Né? Mandou ler a Bíblia. A outra, meu Deus, quanta besteira falada. Então, são alguns comentários que a gente acaba vendo aí nos vídeos e que são essa mobilização tanto dos debates que são produzidos atualmente, e às vezes debates até que não são relacionados ao tema, então, por exemplo, esses de viés político, né? Debates atuais, discussões ali de um certo revisionismo, aí, como eu comentei da história, ou de verdade sobre esse desconhecimento, né? E aí, como que a gente também lida com esses aspectos, né? E acho que essa é um pouco do que eu queria instigar hoje, algumas referências bibliográficas aí de textos, tanto que eu usei, né, quanto algumas coisas aí sobre divulgação científica, inclusive uma entrevista com o professor Bruno Leal, né, que é do Café História, que eu fiz há um tempinho, e alguns outros trabalhos, mas para pensar exatamente essa relação de ensino e divulgação. E aí, já encerrando, porque já avancei no tempo, e aí fica para a gente discutir um pouco mais isso daqui a pouco, na hora das perguntas, né? E eu queria mais uma vez agradecer ao pessoal aí da comissão pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje, falando, né? Porque eu já tenho, lógico, acompanhado todas as, todas as nossas reuniões aí ao longo do tempo, mas agradecer e acho que é isso. Se inscrevam no canal, de novo, né? Fazendo o jabá. Se inscrevam no canal, vai lá, segue a nossa página no Instagram, e nos ajude também a divulgar a história antiga e a pré-história, né? É isso. Então, boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, que eu queria trazer um pouco da minha apresentação para a questão de carreira, tá? Eu comecei na faculdade de História muito cedo, entrei com 17 anos. Comecei a faculdade com 17, terminei com 20, e já comecei no chão de fábrica ali, ensino fundamental 2, sexto a nono ano, ensino médio, primeiro, terceiro, EJA, e já emendei com mestrado, né? Depois que eu terminei a graduação, já emendei com mestrado na Unirio, bolsa, tudo, aquele negócio todo de CAPES, isso foi em 2010, né? A gente está em 2026. Naquela época, nessa era antiga, que eu chamo, a nossa mente era trabalhada no mundo histórico para você fazer carreira na universidade. E naquela época existiam muitas vagas. E naquela época as universidades não paravam de abrir estrito sensu para tudo quanto é lado. Inclusive o meu programa do mestrado da Unirio tinha acabado, talvez estava no 4º ano de inauguração, o de doutorado. Então, era tipo que uma zona de fronteira agrícola aberta, vou botar um pouquinho na minha área de Brasil, que era do mestrado, né? Então, a gente aprendia que você precisa fazer o doutorado logo para você se tornar um doutor, e aí sim você poder fazer concurso para se tornar professor de universidade, né? Mas antes disso, eu comecei a dar aula, né, em escola. E já na década passada era o inferno. Eu não sei como é que está a experiência de vocês hoje, mas já na década passada, então comecei a dar aula em 2010, era horrível. Eu lembro que eu era o único membro do corpo docente do colégio inteiro que não tomava remédio. Ainda.
né? Então o pessoal tomava remédio para acordar, para dormir, para comer, para parar de comer. Então era bem adoecedor. E a gente estava no mestrado pensando não, vou sair daqui, vou para a carreira acadêmica e tal. E aí eu me formei em 2013, eu defendi a dissertação, e a minha área era Brasil, oitocentista, só que eu perdi o gosto pelo trabalho na área. Eu gostava de ser historiador, gostava da pesquisa, mas eu tinha uma carreira aberta na área de Brasil oitocentista, participava do maior grupo do país, de Vale do Paraíba, isso tudo. Minha orientadora queria que eu já botasse o doutorado logo, mas assim, não, sabe, perdi o gosto por aquela área. E eu tinha um amigo também que se formou comigo, que também era cristão, e a gente começou a pensar, poxa, a gente podia falar alguma coisa de história do cristianismo, né? A gente podia, sei lá, pensar, estudar, pesquisar. E a gente começou a estudar mais história do cristianismo, porque nem na faculdade, nem no mestrado, nem em lugar nenhum no Brasil você tem isso, né? Então a gente já era mestre, pegamos para estudar e começamos a propor cursos de história do cristianismo lá em 2014, né? Mais ou menos aí 2013, 2014. Graças a esses cursos, eu consegui uma vaga numa faculdade evangélica, né? Na Faculdade das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro. E aí eu pude sair do ensino básico, né? Do ensino fundamental, e comecei, então, a minha carreira no ensino superior. Lembrando que isso era inimaginável, já que o ensino superior era dominado pelos doutores e pós-doutores, né? Eu pude entrar numa faculdade particular das Assembleias de Deus, numa faculdade de teologia, para dar aula de história da igreja. Isso não era muito comum. Então, eu comecei a fazer essa carreira, era uma faculdade boa, pagava bem, o que ela pagava para mim, mediante os concursos iniciais de professor de história, era até um pouco mais, no sentido de carga horária menor pelo mesmo pagamento. E aí, na década passada, minha cabeça vou fazer carreira nas faculdades particulares, em teologia, vou dar aula de história da igreja. Aí comecei a pesquisar a história do cristianismo, mais academicamente, começar a publicar nessa área. E aí a minha cabeça era, não, vou fazer carreira no ensino superior. Então, eu me formatei para tentar dar aula em todas as faculdades, seminários de teologia que dava, e aí comecei a dar aula nas pós-graduações, comecei a montar a pós-graduação, comecei para outras faculdades, e enfim. Nessa época, eu gostava de Facebook, eu gostava de... O WhatsApp ainda estava começando, e aí eu comecei a fazer grupos com os alunos, de debate, sei lá. Não era esse debate, não, era coisas normais. Comecei a fazer, e sempre vinham as mesmas perguntas. E aí eu já estava enjoado de responder as mesmas perguntas sempre. Eu falei, vou fazer um vídeo, vou fazer um canal no YouTube, vou botar um vídeo respondendo as mesmas perguntas de sempre. Quando alguém me perguntar, eu vou indicar o vídeo. Então eu entrei na rede social, não é porque eu queria ser influencer, isso não existia ainda. Não era horizonte de expectativa, não era nem espaço de experiência, nem horizonte de expectativa. Então eu comecei a postar vídeo no YouTube porque eu estava cansado de responder as mesmas perguntas para os alunos. Acabou que o canal ali, para a época, né, mais de 10 anos atrás, era legal, e eu postava um vídeo ou outro e as pessoas começavam a ouvir. Eu falei, vou começar a botar cursos, porque tudo que eu falo aqui de história do cristianismo, as pessoas elas não conhecem e tal. Se eu levar esses cursos para as igrejas, né? Porque como a gente sabe, né, na carreira acadêmica, a carreira acadêmica é isolada do mundo, é um universo à parte. Hoje, a Bia estava falando sobre o mundo acadêmico não se relaciona com a internet e as redes sociais, né? Mas antes das redes sociais, o mundo acadêmico não se relacionava com a mídia do jornal, nem com a mídia da televisão. O mundo acadêmico nunca se relacionou com nada aqui no Brasil. O mundo acadêmico sempre foi uma seita à parte, né? A gente precisa entender isso.
Então, o mundo acadêmico não prepara a gente para o mundo, prepara a gente para viver no mundo acadêmico. E aí, o mundo acadêmico era só isso, universidade, universidade, universidade. E aí eu comecei a ir para as igrejas. Chegando a começar a dar aula, palestra de história do cristianismo, aquela minha cabeça de mestre, de pesquisador e tal, tem um gap. As pessoas não vão entender nada que eu estou falando. Se eu ficar citando 10 autores para falar um parágrafo, na minha dissertação, na minha tese, é assim. Para o público não faz sentido nenhum. Então, existe um gap entre o que a academia te formata, a academia nos transforma num soldadinho, tá? Cria um formato. Agora, esse formato não se comunica com o público comum. E aí eu precisava adaptar o mundo acadêmico para o mundo normal, das pessoas normais que não fizeram stricto sensu, nem lato sensu, e a maioria nem se graduou, e talvez nem vá. Eu ia, na época, sou carioca, hoje eu não estou mais no Rio de Janeiro, mas na época, imagina, da história da Reforma Protestante Mesquita, Nova Iguaçu, mas lá para dentro, não sei se tem a galera da Baixada, rodei Baixada Fluminense toda, botei curso em São João de Meriti, fui lá para o outro lado da Poça, fui para São Gonçalo, Niterói. Eu dei aula de Reforma Protestante dentro do complexo de Israel, né? Entrei lá com o pessoal com fuzil, dei a paz do Senhor para o pessoal do fuzil deu a paz do Senhor para mim, que é todo mundo crente, dei aula para a Assembleia de Deus lá dentro. Então, comecei a entender que eu preciso agora me comunicar para um mundo novo. E sempre rolou esse negócio, gente, esse papo de a gente precisa fazer popularização do ensino, né? Até apareceu lá no Lattes, na época, surgiu aquele espaço lá, né? CET, para você preencher, né? Só que o que era popularização do ensino? Por exemplo, o que foi citado, o que o Café História fazia? Pegava o debate acadêmico e botava na internet, porque nem isso estava, tá? A universidade ainda estava no século XIX em termos de mídia. Nada era divulgado, nada era filmado, os sites eram horríveis, né? O Café História foi o primeiro a fazer um trabalho bonitinho. Na época, ele ainda estava doutorando, quando eu conheci ele. Há tempo, né? E aí, o que acontece? O que a academia falava de popularização científica era pegar aquele debate do jeito que era feito dentro de sala de aula e colocar na mídia. Ninguém entende nada. E aí eu comecei a fazer, mastigar esse conhecimento, tá? Mastigar os autores e entregar para o público em forma que eles possam entender, né? Então, foi sem querer, querendo, que eu comecei a ir para o que seriam as mídias, né? Então, fazer algumas coisas para YouTube, fazer algumas coisas para o Facebook. Facebook cresceu. Aí veio o Instagram, derrubou o Facebook, fui para o Instagram. E comecei sempre, gente, desde sempre, a trazer os alunos, fazer grupos de WhatsApp, pegar os contatos, mandar para o YouTube. Como é que eu posso fazer? Fazer um grupo, né, que se reunisse em torno de mim para receber a produção que eu fazia. Eu nem sabia que eu estava fazendo hoje, era a tal no mundo hoje, da carteira de cliente. Vamos falar assim, bem de forma econômica. Beleza. Mas a minha cabeça era universidade. E aí veio a pandemia, né? Na pandemia, assim, as faculdades já estavam mal das pernas desde a crise de 2015, né? Quando veio a pandemia, as faculdades começaram a fechar os cursos e terminar tudo. Então, só lá no Rio de Janeiro fechou a faculdade que eu dava aula, pelo menos a graduação, né? Fechou a de teologia da Unigran Rio, fechou tudo. Só ficou a PUC, obviamente não vai fechar, até porque a teologia lá não é para dar dinheiro, obrigação deles, porque é uma faculdade católica, e o Batista do Sul, tá? Só que, mesmo assim, as outras faculdades começaram a trocar os cursos presenciais de História, inclusive o Unigran Rio, por EAD. Só que o EAD,
que eu comecei até a produzir, assim, tá gravando, né? Não sei se eu posso citar nome aqui. É melhor não, né, Laura? É melhor não arriscar, né? Eu comecei a produzir materiais para universidades grandes EAD e eu vi que os caras pagavam pouco, exigiam uma coisa gigantesca e você recebia uma vez só. Nunca mais você ia receber. Gravei também material em vídeo, videoaulas para universidades. Eles pagavam pouco, tá? E você recebia uma vez só. As graduações fecharam. E o que o meu horizonte de expectativa fez? Acabou. O pessoal que estava fazendo, que fez mestrado comigo, tudo desempregado, ou vivendo de bolsa, aquela bolsa eterna, né? Eu estava no doutorado na UERJ, não pedi bolsa, porque eu já tinha eu tinha feito uma pós-graduação que se transformou numa pós-graduação EAD, e aí eu já trabalhava para a Faculdade Batista pela própria pós-graduação EAD que eu já tinha proposto em 2020. Então aquilo já me sustentava. Eu não ia abrir mão disso para pegar uma bolsa do doutorado. Tinha até direito, passei bem colocado. E aí o que eu comecei a pensar? Vamos arriscar botar mais cursos online, EAD, já que pandemia, ninguém está indo para o presencial. E aí foi crescendo. Como eu falei, a faculdade que eu tinha a maior carga horária, a CLT, ela acabou a graduação, demitiu todos os professores. Eu tinha amigos aí, doutores, gente que fez bolsa sanduíche em Roma, gente que publicou na Alemanha. Todo mundo, de repente, estava no olho da rua, sem dinheiro, sem grana, e eu estava lá com meus cursos. Fui demitido, mas o que eu já tinha em EAD e alunos, eu estava me sustentando muito bem, né? E aí aí eu comecei a pensar naquele salto. A universidade, pelo menos no Brasil, ela virou uma seita fechada, né? Ela existe para ela ensina para ela. Qualquer pessoa que ensine e não tiver um currículo universitário, como que a gente na universidade trata? É um usurpador, é um falsário. Eu via isso antes das redes sociais, quando tratavam os jornalistas que escreviam história como usurpadores, falsários, debochava. E até os nossos professores que rompiam a bolha, como a Mary Del Priori e outros, deboche, ironia, cinismo e esculacho a todos eles. E isso que eu vivi diariamente. Ou seja, se você faz sucesso, se você cresce, você não presta. O que presta é ser um tatu para ficar dentro lá do PPGH trancado naquela salinha, né? E aí eu comecei a quebrar esse paradigma e entender. Existe um universo de alunos fora das universidades. São pessoas que não têm condições de fazer uma graduação após o mestrado, mas elas querem estudar, elas querem aprender, tá? Elas também têm direito a isso, mesmo que elas não possam, não tenham capacidade de entrar numa universidade pública ou particular, tá? Essas pessoas não vão entender a linguagem do pesquisador, não vão entender a linguagem do divulgador científico. Essas pessoas precisam se mastigue para elas. Então, ensinar história nas redes sociais, nos meios públicos, é meio que você ensinar história para o 6º ano, 7º ano, 8º, 9º ano. Você vai ensinar para adultos que pensam igual criança, e que você precisa desenhar, e que você precisa transformar, e aí que é horrível para a gente. É horrível para mim, é horrível para a gente que está na alta técnica e no alto debate, eu ter que transformar a história em entretenimento. E realmente é isso. O público, ele quer um pouco de conhecimento, mas esse conhecimento tem que vir junto com entretenimento, com diversão. E eu não estou falando de fazer dancinha. E quem faz também não discrimino mais hoje. Eu não estou falando de você fazer videozinho engraçado, não. Eu estou falando de você transformar o conteúdo
bruto, a joia bruta, que é o que a gente vive só de joia bruta na universidade. A gente transformar isso em algo desenhado, palatável, bonitinho, borboletinha. Lucas, eu quero ficar na universidade, eu não quero gastar tempo aprendendo a mexer em rede social. Mas, gente, a universidade, pelo menos as de humanas, estão acabando. Não vão acabar. Vai ter muita gente se formando para sempre. Agora, as vagas vão acabar. As universidades públicas, dentro dessa nova ideologia que começa a entrar do neoliberalismo na educação, elas vão ser particularizadas, elas vão ser terceirizadas. Tá? Cada vez você precisa menos do professor. Então, hoje, uma universidade particular gigantesca aqui do país, ela precisa só de 5 doutores. Ela pode vender curso de história para 1 milhão de pessoas. Tá? E ela só precisa de 5 doutores. Então, 1 milhão de pessoas entram de 3 em 3 anos nessas universidades e elas não contratam o doutor. Elas contratam um pós-graduado ou, às vezes, o licenciado para fazer tutoria. As aulas já estão gravadas por quem se formou, então o trabalho, a necessidade de professor é descartável. Tá? Tanto nas particulares e as universidades públicas, a gente já sabe, a gente é de história. É uma máquina de produzir doutor. Não tem vaga. Nem se a gente fosse com o Líbano, que é uma universidade por metro quadrado. Não tem vaga para todo mundo. Então, é doutor se formando toda hora, centenas e milhares de doutores se formando nas universidades. E não abre novas universidades, não abre novos campos, não abre mais vagas para... O que está acontecendo é morre os velhos, ou se aposentam, e entra alguém no lugar. É uma pirâmide a universidade pública de história. O que se forma de gente não tem vaga, não existe vaga para isso tudo. Mas não existe vaga há 10 anos ou mais para isso tudo, quanto mais hoje. E, Lucas, você veio aqui para pregar o apocalipse do educador de história no Brasil. Não, eu acho que o mundo ele está voltando para uma realidade muito parecida, e aí a Beatriz, que é a área dela, ela fala melhor que eu, que é a realidade da Grécia, da Roma antiga, do mundo antigo. O educador, na antiguidade, ele tinha que se virar para ir atrás o quê? Dos alunos. Então, quando a gente fala dos filósofos, Sócrates, Platão, ele não tinha uma escola que ele ia com o currículo dele, uma universidade que ele ia com o currículo dele, e ele era contratado, e ele era CLT de Atenas, CLT da Polis. Não. Ele ia atrás dos alunos, ou a fama dele atraía famílias, e essas famílias colocavam esses alunos para estudarem com essas pessoas. Isso foi não só antes de Cristo, mas depois de Cristo, na Idade Média, só na Idade Moderna que muda isso, né? Então, hoje o mundo está se transformando para quê? Se você é um professor, você vai precisar ir atrás dos alunos. Tá? Você, para ir atrás dos alunos, precisa construir a sua autoridade. Tá? E onde que tem aluno, já que está fechando faculdade, ou as faculdades estão abrindo sem necessidade de professor, e nem adianta ficar com esperança, porque o governo tal vai mudar isso. Isso é o presente, né? Isso já é o presente, né? Não vou dizer que isso é o futuro. Vou dizer que isso vai acontecer no século XXI. Isso é essa década. A pandemia jogou o mundo nisso. Então, a gente vai ter que ir atrás dos alunos. Tá? E se a gente quiser sobreviver como educador, como professor de história, a gente vai ter que fazer uma carteira de alunos. Igual antigamente, os professores tinham que ir atrás dos alunos, e os alunos pagavam diretamente para o professor, e o ensino era assim. E isso foi durante mais de um milênio. Tá? E as redes sociais, elas nos permitem acesso, como a Ana Beatriz estava falando aí, das métricas do canal, a milhares de pessoas. Tá? E essas milhares de pessoas a gente alcança, e a gente pode trabalhar para alcançar dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões. Para isso existe
uma coisa chamada técnica. E essa técnica não foi ensinada nas disciplinas de pedagogia, nas disciplinas de MEC. A gente vai ter que aprender, fazer cursinho ou ir atrás da internet e aprender sozinho. Marketing digital, mexer em redes sociais, todas essas coisas, ou pagar uma pessoa. Mas o que eu estou falando aqui para vocês? Se você está nessa carreira, fazendo aí o estrito sensu, terminando o estrito sensu, não deixa de, aos poucos, você estar numa rede social. Não precisa estar em todas. Pode escolher o YouTube, o Instagram, o TikTok. Aprende a falar na língua daquela rede social, né? Aprende a se colocar como autoridade, e hoje se colocar como autoridade nas redes sociais não é mostrar diploma, tá? Porque hoje voltou a Grécia Antiga, a gente está na fase da ágora, a gente está na fase do filósofo brigando com o sofista, como a Ana Beatriz estava mostrando aí. Então você tem diversos sofistas, e os sofistas, desde Sócrates, eles dominam a técnica. Eles são os mais famosos. E você tem um filósofo, que é quem? A gente com diploma, com formação, que se mata de estudar, que se mata de ler, que se mata de fazer pesquisa, que é torturado pelo orientador, que é perseguido pelo... Enfim, a gente é o filósofo. Lá fora estão os sofistas. Mas a gente tem como entrar na briga, tá? E a gente tem como mostrar que a nossa capacidade é uma autoridade superior ao do sofista. Então, você pode mostrar erros ou fazer o trabalho correto. Então, a internet... Lucas, mas eu estou tentando há muito tempo, não saio de poucos inscritos. Não. A internet é o caminho para você sobreviver. Se você quiser trabalhar como professor, a não ser que você queira ser professor de escola, ensino fundamental 2, ensino médio, eu acho adoecedor. Está adoecedor. Para todos, você ganha mal, você trabalha muito, 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 você trabalha em dupla jornada, no colégio, no intervalo do colégio em casa, tá? Você vai ser maltratado, você vai sofrer problemas emocionais. Eu mesmo desisti em 2014 ou 15, eu já saí mesmo, né? Não queria mais, não queria... Enfim. E a internet, ela vai te dar acesso a pessoas adultas que têm dinheiro. E o adulto, ele pode se interessar e pagar, comprar a sua aula, te contratar, vamos botar assim. Ao vivo, aula gravada, as possibilidades são infinitas. Por quê? O número de pessoas falando de história, mediante o universo de pessoas, milhões e milhões e milhões que se interessam por história, é meio discrepante. Então, por exemplo, Lucas, mas pô, eu só sei história da música barroca. Tem público para isso. Eu só sei história... O estrito sensu também prejudica isso. E é outra coisa que eu aprendi a separar. E aí eu aceito até críticas sobre isso. Se quiser criticar o que eu falo, mas assim, por experiência. A vida inteira falaram mal para mim, dentro da universidade, das pessoas que falam sobre tudo, olha só. Fulano fala de Segunda Guerra Mundial e fala de colonização do Brasil. É burro. Fulano fala de África e fala de Ásia. É burro, tá falando coisa errada. Por quê? Você só pode falar do estrito, do estrito, do estrito, do estrito. E aí eu vi professores que, por exemplo, especialista em ditadura, especialista na década de 60 ditadura. Aí você perguntava sobre algumas décadas antes, Primeira República, e o professor respondia, não sei dizer. Eu falo, tudo bem, a sua pesquisa tem que ser refinada, rebuscada dentro ali daquele negócio. Agora, você não tem capacidade de me dizer algo que vem antes ou vem depois em Brasil? E aí, o que eu percebi? Boa parte dos professores, eles estudavam durante a vida toda até o doutorado e terminaram a pesquisa. Depois, eles morriam lá.
Então, ele estava há 10, 20 anos na universidade e só sabe o que ele estudou no doutorado. Por quê? Durante esses 10, 20 anos ele não tinha capacidade nenhuma de ler, estudar outras coisas? Não. Estacionou. Preguiça. Vício acadêmico. Então, por mais que a sua pesquisa de estrito seja estrito, eu estudo 1 ano de um cara que produziu, sei lá no século XVIII, essa é a minha pesquisa. Perfeito. Isso é pesquisa, é estrito. Agora, você não tem desculpa de não saber bastante sobre outros períodos. Eu comecei a perceber que eu consigo estudar o status, pelo menos o status questiones, de muita coisa. E aí, para onde eu fui? Fui para a história do cristianismo, né? Hoje eu tenho uma plataforma de cursos, tenho pós-graduação, coordeno pós-graduação certificada pelo MEC, coordeno pós-graduação livre, coordeno um monte de coisa, né? E aí, história do cristianismo, beleza, meu doutorado, a tese, cristãos assírios sendo evangelizados por uma junta de cristãos reformados americanos no século XIX durante 30 anos no Kurdistão. Se eu ficasse no papo acadêmico, era só para eu saber século XIX na Pérsia. E cristãos assírios um pouquinho de reformados, né? Mas não, eu tenho curiosidade, eu quero estudar patrística, eu quero estudar escolástica, eu quero estudar Lutero, eu quero estudar Brasil, eu quero estudar neopentecostalismo. Eu não vou ser o cara do estrito senso do universo, mas eu vou poder ler a partir, primeiro, dos manuais, depois aprofundar status questiones. Todos os dias da minha vida, todos os anos da minha vida, eu tenho como aprender e aprender muito, tá? Além do estrito de uma tese, né? Então, a gente vai agora... A minha pesquisa é muito legal. Quando eu falo, todo mundo acha muito legal. Agora, quem vai comprar o ensino da minha pesquisa? Ninguém. Agora, quem vai comprar um curso de História da Igreja Antiga? Muita gente. Ou um curso de toda a História da Igreja? Muita gente. E aí a academia, não, você não pode falar sobre tudo. Você só pode falar de século XIX, que é onde você está. Se você falar de século XVIII, de século I, você é um farsante. Não. A gente precisa diferenciar. Nós somos professores. O professor no ensino fundamental é universalista. O professor no ensino médio é universalista. O professor no lato sensu já abre mais, tá? Então a gente tem pelo menos obrigação de saber o que vem antes e o que vem depois do básico. E se você quer ser um professor e você vive disso, a gente está falando, no meu caso, graças a Deus, eu vivo de aula. Então eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo para estudar, né? E eu acho que muita gente também tem. Se você... Então, a questão é, separe dias, treine seus estudos, relacione, até porque a história hoje está muito relacionada com ciências humanas, e hoje a gente tem todos esses novos teóricos europeus que estão dissolvendo os campos, né? História, antropologia, sociologia, virando agora o grande campo só, humanas, né? Acabando com a barreira entre elas, interconectando tudo, e a universidade ainda está lá no século XIX, na Alemanha, com Rank. Tá? Se você fala sobre isso, você não fala de mais nada. História não se relaciona com sociologia, história não se relaciona com antropologia. E se for ciência da religião, então, isso aí é o herege. Isso é coisa que a gente ouve, né? Eu não estou inventando isso. Então, a ideia, resumindo aqui para concluir, não tem nenhum problema de você sonhar com a carreira acadêmica, mas eu acho que isso aí é uma questão de sonho mesmo, tá? Cada vez menos vagas, cada vez mais doutores, você vai concorrer com muita gente, tem programas, e eu já vi amigos meus sofrendo com isso, que são viciados em só contratar os formandos de dentro. Então, eu tenho um amigo com 2 doutorados, passou
num programa numa universidade do Sudeste e não foi chamado. Passou muito bem. Quem foi chamado? O cara que tirou até uma nota, vamos botar assim, menor. Ah, Lucas, mas e esse cara foi chamado, meu amigo, não. E esse cara era da universidade, estava lá desde a graduação. E aí, mas isso não é justo. Aí meu amigo entrou com um processo, mas ele vai processar uma universidade federal. Até sair, então, o que eu estou falando? Ainda tem os guetos, ainda tem os bairrismos, ainda tem as vagas que já estão indicadas para alguém. Você ainda vai concorrer com, como a gente falava no futebol, com o gato, né? O cara com o bigode. Então, pensa, desde agora, é minha sugestão, nas redes sociais, no ensino público, tá? Pensa em se posicionar lá. Não falta cursos, ou se quiser imita a Ana e me imita, faz o que a gente faz e vai procurando alunos, vai procurando clientes, que a gente está voltando para essa época, né? Outra parte não vai dar para falar aqui, que eu já passei do meu tempo, mas a internet hoje, infelizmente, não é mais campo de educação, é campo de política. É o que a Ana falou o tempo todo. Ela posta um negócio e a pessoa vem, comunismo, feminismo. Porque os algoritmos entenderam que o ser humano funciona com FOMO, né? Fear of Missing Out. O ser humano ele funciona com raiva, medo, angústia, desespero e riso. A nossa área não está no riso, então o que sobrou? O que faz sucesso? Debate, briga. E por que a política? Porque política mexe com o seu medo. Medo de um político ruim, medo de não ter mais emprego, medo de perder o emprego, medo do outro vir, medo do imigrante, medo disso, medo do comunismo, medo do islamismo, medo do fascismo, medo do bolsonarismo, medo do lulopetismo. Então, tudo se transforma em guerra política, né? E aí está o nosso papel como educador, né? A Ana Beatriz tem uma paciência que eu não tenho mais, já perdi. Mas é muito importante ter. Chegar para a pessoa, você leu mesmo, você ouviu, você viu o vídeo. Né? Mas você também não precisa ser assim. A ideia é, seja um educador no espaço público, e o espaço público dá retorno financeiro. Tá? Se você quiser ser professor de criança, for o seu sonho, professor de ensino médio, for o seu sonho, professor universitário, for o seu sonho, beleza. Agora, se você está querendo sobreviver, e a gente está falando de Brasil, pensa hoje em redes sociais. E é o mesmo trabalho que você teria num CLT. Você tem que trabalhar horas, você tem que pensar, você tem que produzir, você tem que criar. E você vai ter um retorno com isso. Depende, pode ser curto prazo, pode demorar, né? Mas pensa nisso. Mesmo que você esteja dando aula em colégio, ou na bolsa, na faculdade, na universidade, pensa na rede social. Porque é uma rede com milhões e milhões de pessoas que você pode alcançar, e 0,01% pode ser seu aluno, e isso já, às vezes, já vai ser suficiente. Talvez você ganhe até mais trabalhando menos do que numa universidade. Você pode ganhar vendendo aula, você pode ganhar fazendo patrocínio de livros, você pode ganhar de várias formas, ou até com views, né? Isso aí é mais difícil. Tem um professor, amigo meu, de Minas, que ele tem a página Estranha História. Hoje a página dele é milhões e milhões de visualizações. E ele começou no doutorado, na pandemia, ele fazendo doutorado e postando vídeo. Então ele rompeu a bolha, ele faz trabalho acadêmico. É profissional, mas ele mastiga e o público gosta muito. Imagina, ele tem milhões e milhões, poderia ser 100 deles para 1 milhão de visualizações, todos os 100 ganhariam. Então a ideia é, entenda a técnica, entenda esse novo mundo, comece desde já, esquece retorno imediato, não se compare com os outros, sabe que tudo é briga política mesmo. Por mais que você faça qualquer coisa, vão te xingar, vão te atacar, porque
As pessoas estão depressivas, estão doidas, estão maníacas e querem jogar isso, essa angústia, nos espaços de texto. Isso aí a gente vai ter que aprender. Pelo menos você não está olhando ela, pelo menos você não está numa sala com 30 delas te infernizando ao mesmo tempo. Se quiser, você abre o celular e responde, se não quiser, você deixa para lá. Né? Na sala de aula vai ser as 30 ali, mais o pai e a mãe, e mais a diretora, e mais a coordenadora pedagógica, mais a coordenadora educacional, e para te infernizar. Ali é um ou outro, se você quiser, você abre, se você quiser não responde, se você quiser, você bloqueia, e a tua vida segue sem precisar olhar para a pessoa. Então, eu acho que é uma forma de ganhar dinheiro, ganhar pão, de educar, de fazer o nosso papel como educadores. Eu brinco, né? A gente tira muita gente das drogas intelectuais, né? Muita gente do subdesenvolvimento intelectual aos poucos. A pessoa vai crescendo, vai aprendendo, ela lê um livro que você indica, ela não entende muito, ela volta lá. Eu tenho feito isso há muitos anos. As pessoas saem mesmo de um ambiente extremamente limitado intelectualmente e ela vai gostando do seu conteúdo, ela vai aprendendo. As pessoas falam, Lucas, eu não estou entendendo nada que você está falando nas caixinhas de pergunta que eu boto toda sexta-feira, mas eu estou aqui. E alguns conteúdos que são mais bonitinhos, de rios e tal, ela entende tudo e compartilha. E às vezes ela vê uma live, às vezes assiste no YouTube, às vezes ela compra o curso. Então, seja financeiramente, seja pelo dom, né? A gente é cristão, a gente tem a nossa vocação, e a vocação de professor, a vocação de educador também é uma bênção de Deus. A gente pode fazer as duas coisas, né? Sobreviver, ganhar dinheiro, né? Ter uma profissão e educar pessoas, tirar pessoas do subdesenvolvimento ou do FOMO, do ódio, da luta política, libertar as pessoas disso, tá? Mas a gente precisa abrir os nossos olhos e não entender, igual a academia viciada, só é vida intelectual ou vida de docente se for na academia ou na escola, ensino fundamental, médio, escola pública, enfim, não. Tem outro universo que você pode ser educador, que você pode ensinar, que você pode ganhar dinheiro fora disso. Eu sou apaixonado por pesquisa, eu sou apaixonado pela academia, gosto mesmo, se der na minha vida, eu vou fazer vários doutorados, se tivesse fazer mais mestrados, se quiser, por hobby, mas eu hoje não preciso fazer porque eu sou obrigado a fazer, senão não passo no concurso, entendeu? Eu posso fazer pós-doutorado se eu quiser, não porque eu sou obrigado para ter um pós-doutorado, para acumular ponto, para conseguir uma vaga em algum lugar, para ser professor substituto 2 anos e depois ser chutado, entendeu? Então a gente precisa abrir os nossos olhos, que tem muita oportunidade, mas quem é que vai criar? É a gente. Não vai ser o governo, não vai ser a academia, não vai ser ninguém. A gente que tem que ir atrás de criar essa vaga para nós mesmos, né? Que são os alunos que a gente vai caçar nesse mundo. E tem vaga, e tem oportunidade, e falta professor de história nas redes sociais. Sobra no mundo acadêmico, falta nas redes sociais. Então, quero agradecer a oportunidade, pedir desculpa aí pelo discurso tão pessimista, mas eu preciso sempre falar isso quando tem esse debate, porque é importante, gente.